Era oficial, ela estava atrasada. De novo. O despertador não tocou. O ônibus quebrou no meio do caminho. O elevador parou no andar errado porque algum estagiário apertou todos os botões, como se fosse Guitar Hero. Ela correu pelos corredores do escritório como se estivesse fugindo de um incêndio, a bolsa escorregando do ombro, segurando um copo vazio em uma mão. A cafeína era sua única esperança de sobrevivência, e ela não iria se render sem lutar. Ao chegar ao café da empresa, seus olhos percorreram o local. Onde estavam os baristas? Foi quando ela ouviu. Um homem alto, de moletom preto e jeans, parado perto do balcão com os braços cruzados. Um novato. Valentina não hesitou por um segundo. Ei, você, chamou ela, estalando os dedos no ar. O homem se virou para olhá-la, franzindo a testa. Eu? Claro, quem mais? Você é o único aqui. Ele piscou, confuso. O quê? Ela soltou um suspiro dramático. Olha, eu sei que é seu primeiro dia, mas você precisa ser mais rápido, ok? Eu preciso de um expresso duplo, sem açúcar, com espuma extra. Traga para mim em 20 minutos. Obrigada. O homem abriu a boca. Fechou-a, piscou. Abriu-a novamente. Eu, o quê? Você me ouviu, novato? Anda, anda. Eu não tenho o dia todo. E com isso, Valentina deu um tapinha no ombro dele e saiu correndo antes que ele pudesse reagir. O homem ficou lá, piscando lentamente, processando o que acabara de acontecer. Então, ele foi embora. A reunião foi um desastre total. Primeiro, Valentina tropeçou na soleira da porta, bateu o joelho na mesa e tentou disfarçar como um passo de dança. Depois, ela soltou um bocejo alto bem quando o chefe perguntou sobre as metas mensais da empresa. E para piorar ainda mais, quando o Sr. Miranda pediu o relatório de desempenho, ela percebeu que havia deixado o pendrive em casa. Seu chefe lançou-lhe um olhar fulminante e murmurou algo sobre reconsiderar a equipe. Ela estava condenada. Após a reunião, ela precisava desesperadamente de um café para se recompor. Ela foi direto para o café. E lá estava ele, o novato de moletom preto. E ele estava segurando um café. Asterisco finalmente, algo dando certo hoje asterisco, pensou ela. Sem hesitar, ela pegou o copo da mão dele e deu um grande gole. Instantaneamente, ela cuspiu. O que é isto? O homem piscou, completamente impassível. Café preto. Valentina olhou para o copo como se ele a tivesse envenenado. Onde está a minha espuma extra? Ele inclinou a cabeça. Desculpe, não percebi que a espuma era uma questão de vida ou morte. Ah, então agora você tem senso de humor, novato. Escute, se você quer manter este emprego, precisa aprender o básico. Ok. O homem ergueu uma sobrancelha. Manter meu emprego. Exato. Agora ouça com atenção. Expresso duplo. Sem açúcar. Espuma extra. Memorize. Repita comigo. Espuma extra. Espuma extra, repetiu ele, mal escondendo um sorriso. Bom. Agora vá buscar antes que eu reclame com o gerente. Os funcionários próximos prenderam a respiração. Um silêncio denso encheu o café. Foi quando Valentina notou algo estranho. Porque todos estavam olhando para ela como se ela tivesse acabado de cometer um crime. Porque um cara na mesa ao lado estava filmando. Ela franziu a testa. O quê? Então, uma voz familiar soou atrás dela. Valentina. Ela se virou lentamente e viu o Sr. Miranda, seu chefe, parado ali com puro pânico no rosto. Asterisco e agora, asterisco Miranda engoliu em seco, olhou para o homem de moletom e murmurou como se temesse que um raio atingisse a qualquer momento. Você acabou de dar ordens ao Sr. Enzo Salvatore. Valentina piscou. Quem? O CEO da empresa. Qual empresa? Esta. Valentina se virou para olhar o novato, que agora tinha um sorrisinho presunçoso no rosto. Você. Você é o CEO. Ele cruzou os braços. Exato. Um silêncio mortal caiu sobre o café. Os funcionários se encolheram. O segurança perto da porta começou a sussurrar uma oração. Valentina sentiu cada gota de sangue sumir de seu rosto. Ela forçou um sorriso nervoso. Então, sem ressentimentos, certo. Enzo inclinou a cabeça. Depende. Você ainda quer que eu me apresse antes que você chame o gerente? Ela congelou. Seu cérebro deu um curto-circuito.
Seus instintos de sobrevivência gritaram: asterisco corra, mulher, asterisco, e ela correu. Tentou fugir antes de ser demitida, mas não viu a mesa à sua frente e bateu direto nela, derrubando a bolsa, o café e o mofim de um funcionário inocente. A cena parecia saída de um filme de comédia pastelão. O silêncio durou exatamente 3 segundos. E então, Enzo começou a rir. Não apenas uma risadinha. Uma gargalhada completa. O tipo de risada de alguém que acabou de encontrar sua nova fonte de entretenimento favorita. Ele olhou para Valentina, que estava no chão se atrapalhando para pegar a bolsa, e disse: isso vai ser divertido. Naquele momento, Valentina soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Por dentro, ela estava tendo um ataque de pânico total. Ela havia tratado o CEO da empresa como um entregador novato. Havia reclamado do café dele. Havia até ameaçado chamar o gerente. E agora, ela estava na sala de reuniões, sentada o mais longe possível de Enzo Salvatore, tentando ser invisível. Ela mantinha a postura reta, as mãos cruzadas no colo, respirando como uma ninja para não fazer barulho. Mas sua mente estava gritando: ele vai me demitir. Vou ter que me mudar para outra cidade para escapar da vergonha. Tem um buraco por aqui em que eu possa me enfiar, asterisco. Enquanto os executivos se acomodavam na sala de reuniões, Enzo entrou calmamente, agora vestindo um terno escuro e perfeitamente ajustado, o completo oposto do moletom casual que a havia enganado mais cedo. Ele parecia confiante, imponente e ligeiramente divertido. Ele ia se vingar. Ela podia sentir isso em seus ossos. Valentina baixou a cabeça e fingiu estar profundamente fascinada por sua caneta, como se nunca tivesse visto um objeto tão interessante antes. Bom dia a todos. Enzo começou, seu tom calmo, mas autoritário. Os executivos responderam com acenos formais. Antes de começarmos, há algo que eu gostaria de mencionar. Valentina congelou. Asterisco é agora. Ele vai me expor na frente de todo mundo, asterisco. Ela já podia imaginar. Asterisco. Senhoras e senhores, antes de começarmos, gostaria apenas de salientar que temos uma funcionária aqui que confunde CEOs com entregadores, asterisco. Seu coração batia forte no peito. Hoje cedo, tive uma experiência bastante interessante. Oh meu Deus, ele vai dizer, asterisco, fui lembrado de como o atendimento ao cliente é importante nesta empresa. Senhor, apenas me leve agora, asterisco. E que, às vezes, todos nós precisamos de um pouco de humildade e paciência. Valentina fechou os olhos com força, apertando a própria perna para não pular pela janela. Mas então, nada aconteceu. Enzo simplesmente sorriu para os executivos e continuou com a pauta da reunião. Ele não mencionou Valentina. Ele a deixou viver. Ela soltou o ar que estava prendendo, como se tivesse acabado de escapar de um ataque de tubarão. O problema foi que ela soltou o ar com muita força. Todos na sala se viraram para olhá-la. Os olhos de Valentina se arregalaram. Ela fingiu que nada tinha acontecido e, em seu pânico, deixou a caneta cair. Quando se abaixou para pegá-la, bateu a cabeça na mesa. Asterisco ai, asterisco. O silêncio foi absoluto. O diretor de marketing engoliu em seco. O gerente financeiro prendeu a respiração. O novo estagiário murmurou um baixo, não, e então um som ecoou pela sala. A risada de Enzo. Ele estava rindo. Não apenas uma risadinha. Uma risada de verdade. Senhorita Valentina. Ele limpou a garganta. Gostaria de compartilhar algo com o grupo. Ela queria desaparecer. Sumir. Evaporar no ar. Nada. Apenas algumas reflexões internas. Reflexões internas. Enzo ergueu uma sobrancelha. Sim, eu estava apenas refletindo sobre a importância da humildade no ambiente corporativo. Os executivos olharam para ela como se ela tivesse acabado de anunciar que viu um unicórnio no estacionamento. Enzo conteve outra risada. Muito bem, Valentina. Admiro sua dedicação. E então ele voltou a discutir a pauta. Valentina encolheu-se na cadeira, rezando para que o tempo acelerasse e a reunião terminasse. Quando finalmente acabou, ela praticamente saiu correndo da sala. Precisava fugir, encontrar um canto tranquilo e processar tudo. Mas ela nem tinha dado 5 passos quando ouviu a voz que já lhe dava calafrios. Senhorita Valentina. Ela parou, fechou os olhos e respirou fundo. Regra número 1 de sobrevivência. Nunca fuja de um predador. Lentamente, ela se virou. Enzo Salvatore estava lá, as mãos nos bolsos, estudando-a com uma expressão divertida. Vamos conversar. Conversar. Ela soltou uma risada nervosa. Sobre o quê? Café. Pedidos de entrega.
Ele sorriu. Sobre sua nova função. Valentina piscou. Nova função. Sim. A partir de agora, você será minha assistente pessoal por uma semana. A informação a atingiu como um meteoro. O quê? Pense nisso como uma oportunidade. Uma maneira de aprendermos um com o outro. Aprendermos um com o outro. O que eu poderia ensinar a um bilionário? A derramar café. Enzo inclinou a cabeça. Bem, você já me ensinou a importância da espuma extra. Valentina sentiu uma mistura de pânico e desespero. Senhor Salvatore, eu realmente aprecio a oferta, mas estou muito ocupada. Tenho tarefas a fazer, planilhas para preencher. Ele sorriu. Eu já falei com o Sr. Miranda. Suas tarefas serão redesignadas. A partir de agora, você trabalha para mim. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Era isso. Ela estava presa. Presa nas garras de um CEO bilionário que claramente gostava de atormentá-la. Enzo se afastou, gesticulando para que ela o seguisse. Vamos, Valentina. Você não quer se atrasar no seu primeiro dia, quer? E então ele começou a andar, deixando-a completamente atordoada. Valentina olhou ao redor, procurando por um milagre, uma fuga, um buraco para se esconder. Mas não havia saída. Tomando uma respiração profunda, ela cerrou os punhos e o seguiu. Se ela tivesse que passar por isso, não iria se render sem lutar. E assim, o pior primeiro dia de sua vida estava prestes a começar. Valentina não tinha certeza do que era pior, o fato de ter confundido o CEO da empresa com um entregador de café. O fato de que, em vez de ser demitida, agora trabalhava diretamente para ele. O fato de que ele estava se divertindo a cada segundo. Enzo Salvatore caminhava pelo escritório como um rei desfilando por seu castelo. E Valentina? Ela o seguia como um pinguim desajeitado, segurando uma prancheta e tentando parecer uma funcionária eficiente. Muito bem, Valentina. Sua primeira tarefa como minha assistente é anotar tudo o que eu disser. Ótimo. Sou ótima em fazer anotações, asterisco. Ela sorriu, aliviada. Ele a olhou com um brilho malicioso nos olhos. Então anote isto. Quero uma lista detalhada de ações prioritárias para os próximos 3 meses, categorizadas por departamento, como análise de impacto e previsão de crescimento. Ela piscou. Desculpe, o quê? Ele sorriu. Eu falo rápido. Você não anotou isso? Ah, claro que anotei. Ela virou a página em sua prancheta e escreveu sobrevivência bem no meio do papel. Enzo inclinou a cabeça. Essa é a análise estratégica. Ela olhou para o papel, depois para ele. Sim. Interessante. Ele se virou e continuou andando. Valentina fechou os olhos, murmurando, ajude-me, senhor, antes de correr atrás dele. Isso ia ser um desastre. O primeiro problema sério do dia aconteceu na sala de reuniões. Valentina tinha uma responsabilidade, levar os documentos certos para a apresentação de Enzo. Ela passou 20 minutos verificando tudo antes de entrar na sala, convencida de que estava preparada. Mas quando Enzo começou a falar, ele pegou a primeira folha da pilha e franziu a testa. Valentina, isto é um panfleto de Pisa. Seus olhos se arregalaram. O quê? Ele virou o papel em sua direção. Pisa do Luíso. A melhor da cidade. Oferta especial. 2 por 1. O silêncio encheu a sala. Os diretores prenderam a respiração. O gerente de marketing tossiu para esconder o riso, e Enzo apenas olhou para ela com um sorriso maroto. Agradeço o entusiasmo, mas a estratégia de crescimento da empresa não inclui descontos de pepperoni. Valentina queria desaparecer. Foi um engano. Não sei como isso foi parar aqui. Ela remexeu freneticamente nos papéis, fazendo folhas voarem para todos os lados, até que finalmente encontrou os documentos certos. Enzo os pegou, examinou rapidamente e continuou com a apresentação como se nada tivesse acontecido. Valentina, no entanto, sentou-se e desejou poder evaporar. A estagiária ao seu lado sussurrou, você prefere mussarela ou 4 queijos? Ela atirou uma caneta nele. O segundo problema aconteceu com o café. Após a reunião, Enzo pediu um café feito da maneira certa, e Valentina viu isso como sua chance de redenção. Ela faria o melhor café de todos os tempos. Correu para a copa e analisou tudo. Os grãos. A temperatura da água. A proporção perfeita de espuma. Nada poderia dar errado. Ela preparou a bebida com a precisão de um cirurgião e a levou para a mesa de Enzo. Aqui está, Sr. Salvatore. O café perfeito.
Espuma na medida certa. Temperatura ideal. Eu até adicionei uma pitada de canela para realçar o sabor. Ele pegou a xícara e deu um gole. E então, fez uma careta. Interessante. Ela sorriu. Melhor café que você já tomou, certo? Na verdade, ele olhou para a xícara. Isto é chá. Valentina congelou. O quê? Ele girou a xícara na mão. Chá verde. Ela pegou o recipiente de café em pânico. Havia pego o pó errado. Mas eu testei tudo. Testou o quê? A profundidade espiritual da bebida. Ela queria chorar. Eu sou a pior assistente de todas. Enzo sorriu. Eu concordo. Você não deveria negar isso. Ele riu. Relaxe, Valentina. Eu gosto de chá. Ela cruzou os braços. Aposto que se eu te trouxesse suco de limão, você diria que gosta também. Depende. Teria espuma extra. Ela o fuzilou com o olhar. Ele piscou. Valentina quase explodiu de frustração. O terceiro problema aconteceu na mesa de Enzo. Valentina estava organizando alguns papéis, tentando salvar um pouco de dignidade, quando seu cotovelo esbarrou em seu porta-retrato. O porta-retrato caiu da mesa. Valentina tentou pegá-lo no ar. Mas no processo, derrubou um vaso, uma caneca de café e um prêmio de CEO do ano. Tudo aconteceu em câmara lenta. Ela conseguiu pegar o porta-retrato, mas o vaso caiu e se espatifou no chão. O silêncio encheu a sala. Ela levantou os olhos lentamente, esperando ver Enzo furioso. Mas ele parecia estar segurando o riso. Valentina. Eu posso explicar. Por favor, prossiga. Ela pensou por um momento. Isto foi um teste. Um teste. Sim. Para ver o quão paciente você é. Você passou. Parabéns. Ele cruzou os braços. Valentina, acho que você é minha assistente apenas para me testar a cada minuto. Ela deu uma risada sem graça. Eu não faria isso, de propósito. Ele suspirou, balançando a cabeça. Tenho a sensação de que esta será a semana mais interessante da minha vida. Valentina não poderia concordar mais. Ela tinha certeza de que seu primeiro dia de trabalho já era um desastre completo. Mas, aparentemente, o universo ainda não tinha se cansado de se divertir às suas custas. Valentina, você vai ao evento da empresa comigo esta noite. Quando ela estava prestes a sair discretamente, parou no meio do corredor, pescando algumas vezes enquanto processava as palavras de Enzo. O quê? Evento. Hoje à noite. Você vem comigo. Eu? Mas por quê? Porque você é minha assistente. Ela cruzou os braços. Mas eu comecei hoje. Ele deu de ombros. Exatamente. Quero ver até onde sua capacidade de me surpreender pode ir. Valentina estava em choque. Sua capacidade de surpreendê-lo. Se por surpresa ele queria dizer causar pequenos acidentes e possíveis crises de negócios, então missão cumprida. Mas eu não sei nada sobre eventos corporativos. Isso vai tornar tudo divertido. Ele deu um sorriso brincalhão e simplesmente se afastou. Um arrepio percorreu a espinha de Valentina. Ele definitivamente ia se divertir às custas dela. Depois do trabalho, ela correu para casa e revirou seu guarda-roupa. Se havia algo pior do que ir a um evento corporativo sem experiência alguma, era ir sem a roupa certa. Depois de jogar quase todas as peças de roupa no chão, ela percebeu que sua melhor opção era um vestido azul até o joelho que ela havia usado no casamento de sua prima há 2 anos. Teria que servir. Quando chegou ao local, percebeu seu erro. O lugar parecia um palácio. Lustres cintilantes, tapetes vermelhos, garçons carregando bandejas de champanhe e taças de cristal. O problema? Todas as mulheres usavam vestidos longos e elegantes de marcas de luxo. E Valentina? Um vestido azul até o joelho e tênis brancos. Ela queria desaparecer. Antes que pudesse se esconder atrás de um vaso, sentiu uma presença ao seu lado. Bela escolha de calçado. Ela se virou lentamente e viu Enzo parado ali, impecável em seu terno preto, observando-a com diversão. Eu sou um desastre ambulante. Não, você é entretenimento ao vivo. Ela fechou os olhos e suspirou. Porque você me trouxe aqui de novo. Eu queria ver se você causaria caos ou apenas constrangimento. E qual é o verdito? Ele sorriu. Um pouco de ambos. Música clássica começou a tocar ao fundo. Convidados elegantes começaram a ir para a pista de dança,
e Valentina decidiu que a melhor coisa a fazer era ficar em seu canto e torcer para passar despercebida. Mas Enzo claramente tinha outros planos. Você dança? Ela quase engasgou com o suco. Eu? Dançar? Enzo, eu tropecei na minha própria sombra esta manhã. Perfeito. Então você não tem nada a perder. Antes que ela pudesse protestar, sentiu sua mão ser puxada. Em um piscar de olhos, ela estava no meio da pista de dança, cercada por casais refinados que se moviam com uma graça ridícula. Esta é uma péssima ideia. Provavelmente. Ele pegou a mão dela e a conduziu em um giro lento. Ela tentou seguir. Ela realmente tentou. Pisou no pé dele. Ai! Os olhos de Valentina se arregalaram. Me desculpe. Ele respirou fundo e deu um passo para trás. Ela tentou corrigir seus movimentos e pisou no outro pé dele. Meu Deus, você está tentando me matar. Eu te disse que não sei dançar. Risadas suaves começaram a se espalhar pelo salão. Alguns convidados os observavam com uma mistura de curiosidade e diversão. Eles estão brigando ou dançando? Alguém sussurrou. Acho que é um novo tipo de combate. Valentina bufou. Vamos sair daqui antes que eu quebre seu tornozelo. Enzo conteve o riso e a conduziu para fora da pista de dança. Sua estratégia de ficar longe de problemas durou cerca de 5 minutos. Enquanto caminhavam pelo salão, um garçom passou, carregando uma bandeja cheia de taças de champanhe. E foi aí que aconteceu. Ela esbarrou nele. As taças voaram. Ela tentou parar o desastre, mas só piorou as coisas. As taças se estilhaçaram no chão com um barulho ensurdecedor. O silêncio reinou por 10 segundos. E então? Uau, foi incrível! Exclamou um convidado. Taças quebradas de novo. É a terceira vez este ano. As pessoas começaram a rir e aplaudir. Valentina estava tão paralisada que não sabia se corria ou fingia que nada tinha acontecido. Enzo, por outro lado, parecia completamente à vontade. Você definitivamente transformou um evento chato em um espetáculo. Vou sair daqui algemada, não vou. Se for, pelo menos será por um bom motivo. Ela olhou para ele, indignada. Você gosta de... o caos, não é? Ele deu um gole no champanhe. Estou apenas dizendo que pode ser interessante ter alguém imprevisível por perto. Ela ficou quieta por um momento. Mas antes que pudesse, o microfone chiou, e o mestre de cerimonias anunciou: senhoras e senhores, é hora do brinde. Por favor, levantem suas taças. Valentina respirou fundo. Era apenas um brinde. O que poderia dar errado? Ela pegou uma taça, ergueu-a e deu um gole. E engasgou. O brinde parou no meio. Enzo fechou os olhos e balançou a cabeça. Realmente não há salvação para você. Ela limpou a garganta. Pousou a taça na mesa. E cruzou os braços. Mas eu sou sua assistente. Então, seu problema. Ele riu. E pela primeira vez, Valentina percebeu que talvez, apenas talvez, trabalhar com Enzo Salvatore não seria tão ruim. Na manhã seguinte, Valentina entrou no escritório, tentando passar despercebida. Sua estratégia: cabeça baixa, andar rápido e, se possível, se misturar com as plantas da recepção. Infelizmente, sua estratégia falhou miseravelmente. Vamos fazer uma pequena brincadeira para quem só lê os comentários. Escreva Pepsi Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. E agora, vamos continuar com a história. Bom dia, quebradora de copos. Ela parou no meio do corredor, fechou os olhos e suspirou antes de se virar. Lá estava Enzo, encostado no batente da porta, segurando uma xícara de café e parecendo excessivamente satisfeito. Bom dia, bilionário que gosta do meu sofrimento. Ele ergueu uma sobrancelha. Dormiu bem? Ah, claro. Foi maravilhoso dormir sabendo que me tornei a piada corporativa da semana. Não exagere. Já vi piores. Ela cruzou os braços. Como o quê? Uma vez, um executivo de outro país veio negociar um contrato e confundiu a porta da sala de reuniões com o armário de limpeza. Ficou preso lá por 3 horas. Valentina piscou. E você o resgatou? Não. Mas deslizei uma garrafa de água por baixo da porta. Meu Deus, você é um monstro. Ele riu. Vamos ao trabalho, Valentina. Ainda há muito caos para você criar. Ela revirou os olhos e o seguiu. A manhã correu tranquilamente. Bem,
tranquilamente para os padrões de Valentina. Ela conseguiu organizar a papelada certa, evitar derramamentos de café e até memorizar alguns nomes de clientes importantes para as reuniões de Enzo. Mas, claro, as coisas não podiam ficar normais por muito tempo. Na hora do almoço, Enzo levou a um restaurante sofisticado para uma reunião com um investidor estrangeiro. Valentina, este é o Sr. Takeda. Nosso parceiro japonês. Ela sorriu e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo. Ele respondeu em japonês. Valentina sorriu educadamente, sem entender uma única palavra. Ah, sim, claro. O homem pareceu satisfeito. Enzo inclinou a cabeça, intrigado. Você entendeu o que ele acabou de dizer? Nem uma pista. E ainda assim você respondeu, claro. É um talento meu. Ele conteve o riso e gesticulou para que todos se sentassem. Durante o almoço, Valentina decidiu manter um perfil baixo. Não ia dizer nada que pudesse causar problemas. Mas seu plano desmoronou em questão de minutos. Enquanto tentava cortar um pedaço de salmão, sua mão escorregou e a faca voou, direto na direção de Enzo. Por reflexo, ele se esquivou, e o utensílio pousou bem no prato do Sr. Takeda. Valentina congelou. O investidor pegou lentamente a faca, estudando a cena como se tivesse acabado de testemunhar uma tentativa de assassinato. O silêncio caiu sobre a mesa. Então, para sua total surpresa, Takeda começou a rir. Ele disse algo em japonês, e Enzo traduziu. Ele disse que nunca viu uma negociação começar com um ataque ninja. Valentina queria se enfiar debaixo do chão e desaparecer. Diga a ele que foi um acidente. Enzo riu e traduziu suas palavras. Takeda continuou rindo e acenou com a mão como se dissesse que não era grande coisa. Ela exalou aliviada. Bem, pelo menos ninguém se machucou. Mas no momento em que disse isso, ela deu um gole no suco e engasgou. Tossiu tão alto que as pessoas em outras mesas se viraram para olhar. Um garçom correu. Senhorita, você está bem? Ela acenou com a mão, tentando recuperar o fôlego. Takeda se virou para Enzo e falou novamente. O CEO sorriu e traduziu. Ele está perguntando se você gostaria de um pouco de chá para ajudar. Valentina fuzilou Enzo com o olhar. Se for como o chá que eu fiz ontem, prefiro engasgar. O investidor não entendeu a piada, mas riu de qualquer maneira. Quando finalmente saíram do restaurante, Valentina soltou um suspiro exausto. Porque eu sou assim. Assim como um desastre ambulante onde quer que eu vá. Enzo colocou as mãos nos bolsos. Você pode não perceber, mas acho que seu infortúnio pessoal é meio charmoso. Ela estreitou os olhos para ele. Isso foi um elogio. Depende. Se eu disser que sim, você vai atirar outra faca em mim. Ela bufou e continuou andando. Mas então parou quando notou um pequeno grupo de jornalistas do outro lado da rua. Fotógrafos. Antes que ela pudesse perguntar o que estava acontecendo, Enzo já havia notado. Ótimo. Problema? Sim. Parece que minha ex-noiva apareceu em um evento e os paparazzi querem saber se eu estava lá com ela. Os olhos de Valentina se arregalaram. Espera, sua ex-noiva. Ele suspirou, parecendo um pouco irritado. Sim, Charlotte. Longa história. Ela franziu a testa. E como você vai evitar os repórteres? Simples. Você vai me ajudar. Um arrepio de alarme percorreu sua espinha. Não gosto desse tom. Finja que somos um casal. Ela congelou. O quê? Ele deu de ombros. Se eles pensarem que estou em um novo relacionamento, perderão o interesse em Charlotte. Ela balançou a cabeça freneticamente. Não, não, não. Péssima ideia. Não sei como fingir. Claro que sabe. Você finge ser uma boa assistente o tempo todo. Ela ofegou. Ei. Mas antes que ela pudesse discutir mais, Enzo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Um choque percorreu seu corpo. O que diabos estava acontecendo? Antes que ela pudesse processar seus próprios pensamentos, Enzo sorriu para os fotógrafos e passou o braço em volta de sua cintura. Flashes começaram a disparar. Valentina tinha certeza de que ia desmaiar. Apenas sorria, Valentina. Se eu sorrir demais, minhas bochechas vão doer. Ele riu e sussurrou, você é péssima em fingir. Ela estreitou os olhos. E você gosta demais disso? Sempre. O caos estava apenas começando. Valentina não tinha ideia de como acabou nessa situação. No momento, estava pacificamente desfrutando do seu almoço.
No seguinte, seu chefe bilionário estava segurando sua mão e posando para fotos como se fossem um casal apaixonado. Apenas sorria, Valentina. Ela tentou. Ela realmente tentou. Mas seu sorriso parecia forçado e completamente em pânico. Você parece uma figura de cera. Relaxe, sussurrou Enzo, ainda sorrindo para as câmaras. Relaxar. Você me jogou nesse circo sem aviso. Ele nem piscou. Se ajudar, você está ótima nas fotos. Ela queria gritar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, os repórteres começaram a gritar perguntas. Senhor Salvatore, esta é sua nova namorada. Quando vocês começaram a namorar? É sério ou apenas um caso? Valentina engoliu em seco e olhou para Enzo. Ele ainda sorria calmamente, como se não fosse grande coisa. Asterisco ou, ótimo. Então é assim que eu morro, asterisco, ela murmurou. SHH. Apenas fica ao meu lado e haja naturalmente. Ela tentou. Mas o problema era que agir naturalmente não era exatamente sua especialidade. O resultado? Ela tropeçou nos próprios pés e quase caiu para trás. Felizmente, Enzo a segurou pela cintura. O problema? Agora parecia ainda mais romântico. Os flashes explodiram ao redor deles. Meu Deus, você não facilita as coisas, sussurrou ele. Foi o calor do momento, retrucou ela, tentando disfarçar sua vergonha. Após alguns minutos de fotos e repórteres gritando, Enzo finalmente encerrou o show, conduzindo Valentina para dentro do prédio. Assim que entraram, ela se afastou dele. Você está louco. Ele riu. Funcionou, não funcionou. Eles se esqueceram da Charlotte. Ela cruzou os braços e bufou. Ótimo. Agora eles esqueceram sua ex, mas vão passar o resto da semana pensando que sou sua namorada. Ele deu de ombros. Já vi problemas piores. Ah, é. Porque do meu ponto de vista, este está no top 3 dos meus maiores desastres. Ele tentou conter o riso. Qual é o número 1? O dia em que fui pedir um aumento e acabei batendo a cabeça na mesa do chefe. Ele soltou uma risadinha. Sabe, Valentina, estou começando a pensar que você foi enviada à minha vida apenas para me entreter. Ela fez uma careta. Bom para você. Agora me devolve a minha vida normal. Ah, sobre isso. Ela não gostou do tom dele, o que agora? Ele coçou a nuca. Vai ser difícil desfazer esse boato rapidamente, então talvez tenhamos que manter a história por um tempinho. Ela piscou. Um tempinho. Que tipo de tempinho? Ele sorriu maroto. Apenas o tempo suficiente para Charlotte parar de me perseguir. Valentina sentiu um calafrio. Você está me dizendo que quer que eu continue fingindo ser sua namorada? Ele lhe deu aquele olhar calculista. Tecnicamente, sim. Mas olhe pelo lado bom. Você não precisa pagar pelo café enquanto estiver neste papel. Ela arregalou os olhos. Não acredito que você acha que isso compensa. Ele riu. Tudo bem, também posso te oferecer um pequeno bônus extra no seu salário. Ela cruzou os braços e estreitou os olhos. Quanto? O suficiente para te fazer reconsiderar. Valentina mordeu o lábio. Não queria admitir, mas se o dinheiro fosse bom, talvez valesse a pena o incomodo. Ok, e por quanto tempo terei que fazer isso? Algumas semanas, talvez um mês. Um mês. Relaxe, pode ser menos. Mas também pode ser mais, dependendo da situação. Ela cobriu o rosto com as mãos. Isso está mesmo acontecendo? Sim, e você está prestes a dizer sim. Ela baixou as mãos e olhou para ele com pura derrota. Sabe de uma coisa, Enzo? Você tem um talento especial para transformar minha vida em um caos completo. Ele sorriu. Digo mesmo de você, Valentina. Ela bufou. Se eu for presa por fraude emocional, você paga minha fiança. Fechado. E com isso, Valentina se inscreveu para um mês de loucura. Na manhã seguinte, o escritório estava agitado. Por onde quer que ela andasse, as pessoas sussurravam, lançavam olhares furtivos para ela e depois tentavam agir naturalmente quando ela passava. Mas a pior parte veio quando Charlotte apareceu. A ex-noiva de Enzo invadiu o escritório como um furacão, vestida com roupas de grife e usando óculos de sol enormes. Onde ele está? Todos congelaram. Valentina tentou se esconder atrás de uma pilha de pastas, mas era tarde demais. Charlotte a viu. Lentamente, ela tirou os óculos de sol, revelando olhos verdes afiados. Você é a garota das fotos.
Valentina forçou um sorriso nervoso. Ah, eu. Bem, sobre isso. Antes que ela pudesse uma desculpa, Enzo apareceu. Charlotte, que surpresa. Ela cruzou os braços e estreitou os olhos. Então é verdade. Você trocou uma noiva sofisticada por isso. Valentina ofegou. Opa, vamos com calma aí, Barbie do mal. Charlotte ergueu uma sobrancelha. Com licença, você disse alguma coisa? Valentina deu um sorriso falso. Não, de jeito nenhum. Enzo interveio antes que uma guerra pudesse começar. Sim, Charlotte, estou com a Valentina agora, e peço que você respeite isso. Charlotte lhe deu um olhar desconfiado. Isso tudo parece tão repentino, quase falso. Valentina entrou em pânico imediatamente. Mas antes que pudesse entrar em desespero, Enzo fez algo completamente inesperado. Ele segurou gentilmente o rosto de Valentina e a beijou, na frente de todos. Valentina congelou. Seu cérebro desligou. Ela ouviu os sussurros pelo escritório. Viu Charlotte estreitando os olhos, claramente furiosa. E quando Enzo se afastou, ele sorriu. Ainda acha que é falso? Charlotte ficou vermelha de raiva. Isso não acabou. E com isso, ela saiu furiosa, seus saltos estalando ruidosamente no chão. Enzo se virou para Valentina, parecendo satisfeito. Mas ela ainda estava paralisada, completamente em choque. Demorou alguns segundos para ela reagir. E quando o fez, deu um tapa no braço dele. Você me beijou na frente de todo mundo. Ele sorriu. Você entrou no jogo lindamente. Ela apontou um dedo para ele. Você vai pagar por isso. Eu já estou pagando. E muito bem, por sinal. Ela rosnou de frustração. E assim, o plano maluco estava oficialmente em andamento. Valentina ainda estava em choque. Não era todo dia que uma mulher comum, 100 milhões na conta bancária, sem um guarda-roupa cheio de grifes e sem motorista particular, era beijada em público por um bilionário. E menos ainda quando o beijo era para enganar uma ex-noiva raivosa. Nos últimos 30 minutos, ela havia passado por pelo menos 5 emoções diferentes. Primeiro, pânico total. Depois, vergonha extrema. Em seguida, raiva crescente. E agora, uma irritação tão forte que só era rivalizada pelo dia em que um pombo roubou seu almoço no parque. Você vai pagar por isso, repetiu Valentina pela 10ª vez. Enzo, completamente relaxado, estava sentado em sua cadeira de couro, girando lentamente para o lado e estudando os dedos como se nada tivesse acontecido. Eu já estou pagando. Ela cruzou os braços. Não. Agora tem uma taxa extra. O bônus de humilhação pública. Ele conteve o riso e ergueu as mãos em sinal de rendição. Tudo bem, quanto vale seu orgulho ferido? Ela abriu a boca para responder, mas hesitou. A pior parte. Ela não tinha ideia de como precificar isso. 1000? 2000? Quanto valia ser usada como distração para ex-noivas problemáticas? Antes que ela pudesse responder, o telefone de Enzo tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e suspirou. Parece que a Charlotte quer jantar. Valentina quase engasgou. O quê? Ela quer nos ver juntos para acreditar na história. Eu me recuso. Ele lhe deu um olhar divertido. Você já se recusou uma vez e veja onde estamos. Ela fez uma careta. Não é minha culpa que você seja um manipulador profissional. Ele sorriu. Que tal um jantar de graça e outro bônus? Ela pensou por 5 segundos e então suspirou. Isso está ficando caro para você, Salvatore. Ele deu de ombros. E vale cada centavo. Valentina estava nervosa o dia todo. O encontro estava marcado para as 8 da noite com Charlotte e seu namorado atual. Isso tornava tudo 10 vezes pior. Agora, não era apenas sobre manter a farsa na frente da ex-noiva do chefe. Ela também tinha que fingir estar em um relacionamento perfeito enquanto outro homem analisava cada detalhe. No final do expediente, Enzo levou a uma boutique de luxo. Ela piscou, confusa. Porque estamos aqui. Ele sorriu. Porque se você aparecer no jantar de tênis de novo, a Charlotte vai desconfiar. Ela franziu a testa. Qual o seu problema com meus tênis? Nenhum. Mas a Charlotte é praticamente um radar de moda. E se vamos enganar alguém, é melhor fazer direito. Ela cruzou os braços. E você espera que eu gaste uma fortuna em um vestido só para manter essa mentira? Não, eu vou comprar para você. Seus olhos se arregalaram. O quê?
É um investimento. Você acabou de me comprar. Ele riu. Não, você se vendeu. E por um preço muito bom, por sinal. Ela murmurou algo em voz baixa enquanto ele chamava uma vendedora. Em poucos minutos, Valentina estava usando um longo vestido vermelho e saltos altos que faziam seus pés chorarem silenciosamente. Enzo olhou de cima a baixo e assentiu. Agora sim. Não consigo respirar direito. Perfeito. A Charlotte vai acreditar. Você realmente não tem coração. Ele apenas sorriu. Exatamente às 20 horas, eles chegaram ao restaurante. Charlotte já estava lá, sentada com seu acompanhante, um homem chamado Gustavo, que parecia ter sido esculpido por um artista renascentista. Valentina sentiu a pressão aumentar. Eles se sentaram. O garçom lhes entregou os cardápios e um silêncio desconfortável se instalou sobre a mesa. Charlotte olhou Valentina de cima a baixo. Vermelho combina com você. Valentina deu um sorriso tenso. Ah, obrigada. Você também está bonita. Eu sei. Valentina resistiu à vontade de revirar os olhos. Charlotte então se virou para Enzo. Então, há quanto tempo vocês dois estão juntos? Ele pegou a mão de Valentina e sorriu. Algumas semanas. Mas parece que nos conhecemos desde sempre, não é, querida? Valentina sentiu um frio na barriga. Sim, o Enzo é maravilhoso. Ela tentou parecer apaixonada, mas era difícil fingir afeto por alguém quando estava ocupada odiando a situação. Gustavo deu um gole no vinho e olhou para ela. Então, você trabalha na empresa dele? Sim, sou sua assistente. Charlotte ergueu uma sobrancelha. Interessante. Então foi assim que começou. Valentina engoliu em seco. Sim. A gente só foi se aproximando com o tempo. Charlotte sorriu, claramente não convencida. O garçom voltou para anotar os pedidos. Nervosa, Valentina disse o primeiro prato que viu. Vou querer essa coisa de escargot. Charlotte sorriu. Uau, eu nunca imaginaria que você gostasse de escargot. Foi aí que Valentina percebeu seu erro. Ela tinha acabado de pedir caracóis. Seu estômago revirou instantaneamente. Ela olhou para Enzo em pânico. Ele mal conseguia segurar o riso. O jantar continuou com as perguntas afiadas de Charlotte, as respostas forçadas de Valentina e Gustavo observando tudo como se estivesse assistindo a um reality show. Quando a comida chegou, Valentina olhou para seu prato como se fosse um desafio de sobrevivência. O garçom colocou os escargots na mesa. Ela engoliu em seco. Charlotte sorriu, satisfeita. Vá em frente, coma. Valentina pegou o garfo com as mãos trêmulas. Vendo a situação, Enzo decidiu intervir. Ele pegou o garfo dela e interrompeu. Na verdade, a Valentina é mais fã de frutos do mar. Garçom, poderia trazer um salmão grelhado para ela? Ela exalou aliviada. Charlotte estreitou os olhos. Sempre a protegendo, não é, Enzo? Ele sorriu calmamente. Sempre. O jantar finalmente terminou e, para grande alívio de Valentina, ela havia sobrevivido. No carro, a caminho de casa, ela cruzou os braços e olhou para Enzo. Se isso acontecer de novo, quero um aumento. Ele sorriu. Eu já esperava por isso. Ela bufou. Juro que acho que você gosta de me ver sofrer. Ele manteve os olhos na estrada e sorriu levemente. Talvez um pouco. Valentina encostou a cabeça na janela, exausta. Isso estava longe de acabar. Valentina acordou naquela manhã com uma certeza absoluta. Ela precisava desesperadamente de uma vida mais normal. Nos últimos dias, sua rotina havia sido completamente absurda. Ela começou como assistente temporária de um CEO bilionário, tornou-se sua suposta namorada da noite para o dia, quase morreu de vergonha em um jantar constrangedor com a ex-noiva dele, e agora tinha que lidar com o fato de que o mundo inteiro acreditava que eles eram o casal perfeito. Ela pegou o celular e, para seu completo horror, seu nome estava nos trending topics. Cardinal Valenzo. Cardinal Casal do Ano. Ela quase jogou o celular pela janela. Isso é um pesadelo. Um pesadelo vivo. Ela se levantou, arrastou-se para a cozinha e fez o que sempre fazia em momentos de crise. Pegou um pote gigante de Nutella e comeu direto da colher. O plano era ignorar o problema e fingir que o universo o consertaria sozinho. Mas então seu telefone tocou. Ela atendeu sem olhar. Se for outro desastre, me deixe em paz. Bom dia para você também, Valentina.
Ela fechou os olhos e suspirou. Enzo, é muito cedo para sua voz de CEO confiante. Relaxe, não é um desastre. Ela ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Porque da última vez que você disse isso, acabei um jantar com a Barbie do mal e um modelo da Prada. Ele riu do outro lado da linha. Desta vez, é apenas negócios. Graças a Deus. Mas. Ah, não, sempre tem um mas. Ele ignorou a reclamação dela e continuou. Temos uma viagem de negócios amanhã. Ficaremos fora por 3 dias. Ela congelou. O quê? É uma importante conferência de investidores em uma ilha particular. Preciso que você venha comigo. Ela soltou um suspiro dramático. Porque eu? Porque não leva o Hugo Anglais. Ele parece bem mais eficiente. Porque preciso que minha namorada esteja lá. Ela gemeu. Você percebe que essa mentira vai sair do controle, certo? Estamos no controle, Valentina. Vamos fazer uma pequena brincadeira para quem só lê os comentários. Escreva cachorro quente nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. E agora, vamos voltar à história. Você diz isso como se fosse fácil. Mas eu sou a pessoa que derrama champanhe e quase esfaqueia investidores com facas. Exatamente. Entretenimento garantido. Ela murmurou algo ininteligível. Enzo, eu realmente tenho que ir nessa viagem. O contrato diz que sim. Ela soltou um gemido alto. Eu te odeio. Te vejo amanhã às 7. E ele desligou. Valentina olhou para o teto. Asterisco, isso não vai acabar bem. Asterisco, a manhã seguinte chegou rápido demais. Valentina ainda estava tentando entender a ideia de viajar com Enzo quando um carro preto parou em frente ao seu prédio. O motorista abriu a porta e lá estava Enzo, impecavelmente vestido como sempre, com aquele sorriso irritantemente calmo. Pronta para sua estreia internacional. Ela se jogou no assento com um suspiro. Eu não sou famosa, Enzo. Sou apenas a tola que aceitou este acordo. O mundo discorda. Você viu as manchetes? Ela cruzou os braços e bufou. Vi, e se você rir disso, juro que coloco supercola na sua cadeira de escritório. Ele riu baixinho, mas não disse nada. O jato particular de Enzo era quase do mesmo tamanho do apartamento de Valentina. Ela tentou agir normalmente, mas quando viu os assentos de couro reclináveis, o minibar e até um chefe pessoal, quase teve um colapso interno. Então é isso que significa ser rico. Você se acostuma bem rápido. Enzo, eu entrei aqui e o piloto sabia meu nome antes mesmo de eu dizer olá. Ele deu de ombros. Eu disse a eles que você faz parte da minha equipe. Isso é mais aterrorizante do que reconfortante. Após algumas horas de voo, eles pousaram na ilha particular onde a conferência estava acontecendo. Valentina não queria admitir, mas o lugar era um paraíso. Areia branca, águas cristalinas e um hotel luxuoso saído de um filme. Assim que entraram no saguão, Enzo recebeu uma mensagem. Ele leu rapidamente e fez uma cara estranha. Há um pequeno problema. Ela fechou os olhos. Por favor, não. O hotel só tinha suítes disponíveis. Seus olhos se abriram em pânico. E, ele coçou a nuca, vamos dividir um quarto. Ela congelou. Eu vou dormir no mesmo quarto que você. Parece que sim. Enzo, preciso de um minuto. Ela foi para um canto do saguão, respirou fundo e voltou. Tudo bem, desde que eu tenha minha própria cama, sem problemas. Ele sorriu. Claro, sou um cavalheiro. Isso é discutível. Quando entraram na suíte, o queixo de Valentina caiu. O lugar era maior que a casa de seus pais. Havia uma banheira de mármore, uma varanda com vista para o mar e uma cama enorme. Ela suspirou aliviada quando viu um grande sofá no canto. Ótimo, eu durmo no sofá. Enzo ergueu uma sobrancelha. A cama é enorme. Ela o fuzilou com o olhar. Nem pensar. Estou apenas dizendo que seria mais confortável. Ela pegou uma almofada do sofá e atirou nele. Você é tão sem vergonha, sabia? Ele riu, erguendo as mãos. Ok, ok. Você venceu. O evento começou naquela noite com um jantar de gala na praia. Valentina estava mais nervosa do que nunca. Ela já havia sobrevivido a um jantar com Charlotte, mas agora tinha que passar um fim de semana inteiro fingindo ser a namorada de Enzo na frente de investidores de todo o mundo. Ela pegou uma taça de champanhe e deu um gole rápido para acalmar os nervos. Enzo notou e sorriu. Bebendo para esquecer. Bebendo para me preparar.
Ele riu e pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Não precisa se estressar tanto. Você só tem que sorrir e parecer fascinada por mim. Ela ergueu uma sobrancelha. Esse é o trabalho mais difícil que já tive. Ele sorriu. Aposto que é mais divertido do que preencher planilhas. Ela revirou os olhos. Não posso argumentar contra isso. A noite passou sem grandes desastres, até que Enzo sugeriu uma dança. De novo não. Você se lembra do que aconteceu da última vez? Ele colocou as mãos na cintura dela e a guiou para a pista de dança. Desta vez, eu conduzo. Apenas relaxe. Ela tentou obedecer e, pela primeira vez, não pisou no pé dele. Eles se moveram pelo salão como se fossem realmente um casal. Por um momento, Valentina esqueceu que era tudo apenas uma encenação. Seu coração começou a bater mais rápido quando Enzo aproximou o rosto do dela. Ela prendeu a respiração. Ele sussurrou em seu ouvido. Isso está começando a parecer real, não está? Ela não soube como responder. Porque naquele momento, quase parecia. O problema de fingir estar em um relacionamento com um bilionário era que, em algum momento, você começava a se perguntar o que era real e o que era apenas uma atuação. Valentina percebeu isso naquela noite, no meio da pista de dança, com Enzo segurando sua cintura e sussurrando em seu ouvido. Seu coração batia tão forte que ela se perguntou se ele podia ouvir. E quando ele sorriu daquele jeito provocador, tudo o que ela pôde fazer foi soltar uma risada nervosa e desviar o olhar. O quê? Perguntou ele. Nada. É que tudo isso parece surreal. Você quer que eu te belisque para provar que é real? Nem se atreva. Ele riu baixinho, e um estranho arrepio percorreu sua espinha. Antes que ela tivesse tempo de entender seus próprios sentimentos, um dos investidores se aproximou deles, sorrindo abertamente. Sr. Salvatore, é sempre um prazer vê-lo. E esta é sua namorada. Enzo passou o braço em volta dela e assentiu com um sorriso charmoso. Exato. Esta é a Valentina. O homem a olhou com curiosidade. E como vocês se conheceram? Valentina sentiu um lampejo de pânico. Ela não estava preparada para essa pergunta, mas Enzo, como sempre, respondeu sem hesitar. Foi no trabalho. Eu estava disfarçado no escritório quando ela me confundiu com o entregador. O investidor riu. Que interessante. Amor à primeira vista. Valentina quase engasgou com a própria respiração. Enzo deu um sorriso misterioso e olhou para ela. Algo assim. Ela queria gritar, ou talvez chocá-lo, mas em vez disso, apenas sorriu e fingiu que tudo estava sob controle. Quando o investidor se afastou, ela cutucou Enzo com o cotovelo. Algo assim. Você está tentando me dar um ataque cardíaco. Você ficou nervosa. Isso é interessante. Ela bufou. Eu não estava nervosa. Fui apenas pega de surpresa. Claro. Pare de sorrir assim. Assim como. Como se você estivesse se divertindo com isso. Ele riu. Talvez eu esteja. Ela fez uma careta e se afastou. Preciso de uma bebida antes de enlouquecer. Ele a observou se afastar. Ainda sorrindo. Na manhã seguinte, Enzo parecia estranhamente distraído. Valentina percebeu porque, pela primeira vez desde que o conheceu, ele não a estava provocando. Ele apenas sentou-se ao lado dela no café da manhã, olhou para sua xícara de café como se estivesse resolvendo um mistério e ficou quieto. Ela franziu a testa. O que há de errado? Ele levantou o olhar. O quê? Nada. Isso é mentira. Você está quieto demais. Isso nunca acontece. Ele suspirou e pousou a xícara. Talvez eu esteja pensando. Pensando em quê? Ele hesitou, depois deu um pequeno sorriso. Em você. Valentina congelou. Com licença. Ele deu de ombros. Nos últimos dias, você se tornou minha assistente, minha suposta namorada. Quase deu um ataque cardíaco em um investidor e me fez rir mais do que qualquer pessoa em anos. Ela piscou. Eu, obrigada? Ele riu e balançou a cabeça. Acho que quer testar uma coisa. O quê? Você confia em mim? A verdadeira questão é, eu deveria confiar em você. Ele pegou a mão dela e entrelaçou seus dedos com os dela. Apenas confia em mim. A respiração de Valentina ficou presa na garganta. Naquela noite, ele a levou para um jantar surpresa. Ela não tinha ideia do que esperar. Quando chegaram, estavam em uma praia particular com uma mesa posta sob luzes suaves e o som das ondas ao fundo.
Ela olhou para Enzo com desconfiança. O que é isto? Uma aposta. Uma aposta em quê? Ele sorriu e puxou uma cadeira para ela se sentar. Se até o final da noite você não admitir que gostou, eu adiciono outro bônus ao seu salário. Ela cruzou os braços. Enzo, você não precisa comprar minha opinião. Então apenas aproveite. E ela tentou. O jantar foi perfeito. Eles conversaram sobre tudo e nada, riram até quase engasgar, e Valentina se pegou pensando que, se isso não fosse falso, poderia ser o encontro mais incrível de sua vida. Mas esse era o problema. Não era real. Ou era? Ela não sabia mais. Depois do jantar, ele a conduziu pela praia, tirou os sapatos e arregaçou as calças. Ela riu. O CEO bilionário vai molhar os pés. Isso é inédito. Talvez você esteja me mudando, Valentina. Seu coração acelerou. Eles caminharam em silêncio por um tempo, até que ele pegou sua mão. Ela não se afastou, e quando ele a olhou daquele jeito, ela soube que estava em apuros. Você também sente, não é? Ela engoliu em seco. Sinto o quê? Ele se inclinou mais perto. Isto. O que quer que seja. Ela abriu a boca para negar, mas não conseguiu, porque seria mentira. Antes que ela pudesse pensar demais, ele a beijou. E desta vez, não havia jornalistas, nem ex-noivas, ninguém assistindo. Apenas os dois. E, pela primeira vez, pareceu real. Valentina não dormiu naquela noite. Depois do beijo, eles ficaram em silêncio por um tempo. Enzo não pressionou, não fez perguntas. Ele apenas a levou de volta ao hotel, desejou-lhe boa noite e foi para o sofá. E agora, lá estava ela, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo, porque a pior parte era que ela queria que fosse real. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã, Enzo finalmente falou. Sei que você está confusa. Ela olhou para ele. Muito. Ele sorriu. Então vamos fazer um acordo. Esqueça os contratos, as mentiras. Vamos ver aonde isso vai dar. Ela piscou. Aonde isso vai dar? Nós. Seu coração acelerou. Isso não é uma aposta. Não, não desta vez. Ela ficou quieta. Então ela sorriu. Você vai se arrepender disso. Ele riu e pegou sua mão. Duvido. E, pela primeira vez, Valentina parou de se preocupar com o que era certo ou errado e simplesmente deixou acontecer. A pior parte de se envolver com Enzo Salvatore não era o caos que ele trazia para a vida dela. Era o fato de que Valentina estava começando a gostar do caos. Na manhã seguinte à conversa estranhamente honesta, ela ainda estava tentando processar tudo. Quer dizer, o que exatamente isso significava? Não havia mais contrato. Nenhuma pretensão. E isso revirava seu estômago. Quando ela entrou no salão de café da manhã, Enzo já estava lá. Folheando um jornal e bebendo seu café como se o mundo fosse um lugar normal e pacífico. Ele levantou o olhar e sorriu. Bom dia. Valentina sentou-se lentamente, ainda o observando com desconfiança. Bom dia. Ele tomou um gole de café e inclinou a cabeça. Por que você está me olhando assim? Porque estou tentando descobrir se você está realmente falando sério sobre tudo isso. Ele sorriu. Ainda não acredita em mim. Ela suspirou. Você é um homem acostumado a vencer, Enzo. Se isso fosse uma aposta, faria todo o sentido. Mas agora, sem contrato e sem jogos, você ainda quer isso. Ele se inclinou para a frente e segurou sua mão sobre a mesa. Eu quero. E acho que você também quer. Ela engoliu em seco. Talvez. Ele riu. Vou encarar isso como um sim. Antes que ela pudesse responder, um dos organizadores da conferência se aproximou. Senhor Salvatore, eles estão esperando por você na reunião da manhã. Enzo assentiu e olhou para Valentina. Me espera aqui mais tarde. Quero-te levar a um lugar. Ela franziu a testa. Me levar aonde? É uma surpresa. Ela suspirou. Isso nunca acaba bem. Ele piscou. Você adora. E então ele saiu, deixando Valentina lá, tentando decidir se ria ou fugia. 2 horas depois, Valentina estava sentada na varanda do hotel quando Enzo apareceu. Um sorriso perigoso no rosto. Pronta para ir? Ela ergueu uma sobrancelha. Ir aonde? Você vai ver. Antes que ela pudesse protestar, ele pegou sua mão e a conduziu para fora do hotel.
Eles pegaram um barco e, em poucos minutos, estavam em uma pequena ilha, longe da conferência. Valentina olhou ao redor, surpresa. A praia era linda, vazia, com água cristalina e o sol brilhando em um céu azul intenso. Uau! Que lugar é este? Meu lugar favorito quando quero fugir de tudo. Ela olhou para ele com desconfiança. E por que você me trouxe aqui? Porque eu queria um tempo sozinho com você. Ela engoliu em seco. Enzo. SHH. Pare de pensar demais. Apenas aproveite. E, por algum motivo, ela fez exatamente isso. Eles passaram horas lá, conversando sobre tudo e nada. Pela primeira vez, Enzo não era o CEO bilionário cheio de jogadas estratégicas e charme calculado. Ele era apenas um cara rindo de suas piadas ruins, contando histórias sobre sua infância, perguntando coisas que nunca havia perguntado antes. E Valentina percebeu, tarde demais, que estava realmente se apaixonando por ele. Foi apenas quando o sol começou a se pôr que ele pegou sua mão novamente e a puxou para mais perto. Me diga a verdade, Valentina. Isso ainda parece uma mentira para você. Ela tentou não desviar o olhar, mas não conseguiu mentir. Não. Ele sorriu. Bom, porque eu não quero que seja. E então ele a beijou. Desta vez, sem jogos, sem ex-noivas assistindo, sem jornalistas tirando fotos, apenas os dois, e pela primeira vez, ela não tentou resistir. No dia seguinte, eles voltaram para a cidade, e foi aí que a realidade os atingiu novamente, porque a imprensa estava esperando. Desde que voltaram, Valentina não teve um momento de paz. Toda vez que saía para tomar um café, havia fotógrafos. Se abria o celular, havia novas manchetes. Asterisco quem é a mulher que roubou o coração do bilionário, asterisco o romance que ninguém esperava, asterisco ela se jogou no sofá do escritório e suspirou. Isso está saindo do controle. Enzo, parecendo completamente relaxado, tomou um gole de seu café. As pessoas esquecem as coisas com o tempo. Diz o homem que está sempre nas capas das revistas. Ele sorriu. Quer fugir por alguns dias. Ela levantou a cabeça, surpresa. O quê? Vamos desaparecer por um tempo. Para algum lugar sem câmaras, sem jornalistas, apenas nós dois. Ela piscou. Você está falando sério sobre isso, não está? Muito. Ela pensou por um momento. A ideia de escapar de tudo era tentadora, se fosse honesta consigo mesma, a ideia de ficar sozinha com Enzo era ainda mais tentadora. Ela respirou fundo e sorriu. Tudo bem. Vamos fugir. E assim, eles desapareceram por uma semana. Os dias longe da cidade foram os melhores da vida de Valentina. Longe das luzes piscantes e das manchetes, ela finalmente viu quem Enzo realmente era, e, quando a semana terminou, ela sabia que não havia mais volta. Ela estava completamente apaixonada, mas havia um problema. Ele sentia o mesmo. Ela não queria perguntar, e ele não dizia nada, mas no dia em que voltaram, algo mudou. Quando chegaram ao prédio da empresa, um grupo de jornalistas esperava na entrada e, no meio deles, Charlotte. Valentina sentiu o estômago revirar. Sua ex-noiva cruzou os braços e sorriu. Bem-vindos de volta. Seu tom era frio, calculado. Enzo suspirou. Charlotte, o que você quer? Ela olhou para Valentina com um sorriso presunçoso. Só quero saber por quanto tempo esse joguinho vai durar. Valentina franziu a testa. Jogo. Charlotte olhou diretamente nos olhos. Você realmente acha que isso é real? O coração de Valentina parou. O sorriso de Charlotte se alargou. Você ainda não percebeu. Ele nunca perde. Ela se virou para Enzo, esperando uma resposta, esperando que ele negasse, mas ele não disse nada, e naquele momento, Valentina sentiu seu mundo desabar. O que era real? O que era apenas um jogo? Charlotte estava certa. Ela deu um passo para trás. Valentina, começou Enzo, mas ela já estava se afastando e, sem outra palavra, se virou e foi embora. Valentina nunca correu tão rápido na vida. Ela não tinha ideia para onde estava indo. Só sabia que precisava fugir, fugir do olhar de Enzo, do tom venenoso de Charlotte, do caos em sua própria cabeça. A pior parte era que, por um breve momento, ela havia acreditado que ele sentia algo real, mas agora ela não sabia mais, e isso doía. Quando finalmente parou, percebeu que estava em um pequeno café no centro da cidade, sentada sozinha, olhando para o nada. Seu telefone não parava de tocar. Ela não precisava olhar para saber quem era. Enzo.
Ela ignorou todas as chamadas e, quando viu que ele havia enviado uma mensagem, fechou os olhos com força, tentando não chorar. Me encontre. Deixe-me explicar, mas o problema era que ela não tinha certeza se queria ouvir. Do outro lado da cidade, Enzo estava em seu escritório, olhando para o telefone, frustrado. Ele nunca fora o tipo de homem que perde o controle. Sempre soube como lidar com qualquer situação. Mas Valentina. Ela era diferente, e a maneira como ela se afastou sem nem mesmo ouvi-lo frustrava mais do que ele queria admitir. Um amigo, William, entrou, analisando a cena. Ela ainda não atende. Enzo jogou o telefone na mesa e suspirou. Não. E o que você esperava? Depois do que a Charlotte disse, qualquer um se sentiria inseguro. Mas não é verdade. William cruzou os braços. Então por que você não disse isso na frente de todo mundo? Enzo ficou em silêncio. Porque a verdade era que ele não tinha uma resposta. Talvez fosse orgulho. Talvez ele tivesse sido pego de surpresa. Talvez fosse porque ele sabia que amava Valentina, mas nunca tinha dito em voz alta. E agora, poderia ser tarde demais. Os dias seguintes pareceram os mais longos da vida de Valentina. Ela voltou ao seu trabalho normal, evitando qualquer notícia sobre Enzo, enterrando-se em planilhas, fingindo que tudo estava bem. Mas, no fundo, não estava. E todos ao seu redor podiam ver. Você está pálida, disse sua amiga Sofia, enquanto tomava um café na pausa. Obrigada. Adoro o elogio. Estou falando sério. Você não está comendo direito. Não está dormindo direito. O que está acontecendo? Valentina suspirou, mexendo o café. Nada. Sofia estreitou os olhos. Isso é sobre aquele CEO bonitão, não é? Valentina parou de mexer e desviou o olhar. Eu sabia. Sofia bateu a mão na mesa. SHH. Você quer anunciar para o mundo inteiro? Sim, porque você nunca me contou sobre esse romance maluco e agora está agindo como o protagonista de uma novela dramática. Valentina fechou os olhos e suspirou. Porque eu pensei que ele gosta. Vá de mim. Mas agora não sei o que é real e o que é apenas um jogo. Sofia franziu os lábios. Você já pensou em perguntar a ele? Valentina soltou uma risada sem humor. Se ele quisesse explicar, teria dito algo na hora. Ou talvez ele apenas tenha se perdido no momento. Valentina balançou a cabeça. Não importa mais. Acabou. Mas, ao dizer isso em voz alta, ela percebeu o quanto doía e o quanto, no fundo, ela não queria que tivesse acabado. 3 dias depois, Valentina recebeu um convite inesperado. Uma caixa elegante foi entregue a ela no trabalho. Dentro, um vestido deslumbrante e um pequeno bilhete. Me encontro hoje à noite, restaurante Vista Azul. Preciso falar com você. Enzo, ela quase jogou a caixa fora. Mas algo dentro dela a fez parar. Porque, apesar de tudo, ela queria ouvi-lo. Pela primeira vez, ela não queria fugir. Naquela noite, Valentina chegou ao restaurante mais nervosa do que nunca. Enzo já estava lá, esperando. E assim que ele a viu, levantou-se imediatamente. Ela sentou-se lentamente. O silêncio encheu o espaço por alguns segundos. Obrigado por vir, disse ele. Diga o que precisa dizer, Enzo. Ele passou a mão pelos cabelos, parecendo mais nervoso do que nunca. Não sou bom em falar de sentimentos. Nunca fui. Ela não respondeu. Ele continuou. Mas preciso que você acredite em mim quando digo que nada disso foi um jogo para mim. Nada disso. Ela respirou fundo. Então por que você ficou em silêncio naquele dia? Ele olhou diretamente em seus olhos. Porque nunca tive medo de perder nada na minha vida. Até perceber que estava prestes a te perder. Ela sentiu o coração dar um salto. Mas não disse nada. Ele continuou. Você trouxe o caos para a minha vida, Valentina. E eu nunca quis nada mais do que quero você. Ela baixou o olhar. E se for tarde demais? Ele pegou sua mão. Você ainda está aqui. Então não é? Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas vindo. Porque a verdade era que ela nunca quis realmente ir embora. E assim, pela primeira vez, ela escolheu ficar. Se alguém tivesse dito a Valentina meses atrás que sua vida mudaria completamente depois de confundir um bilionário com um entregador, ela teria rido e continuado a comer seu almoço. Mas lá estava ela, segurando a mão de Enzo Salvatore no meio de um evento luxuoso, sendo observada por dezenas de pessoas, tratada como o amor de sua vida. E a parte mais surpreendente?
Desta vez, não era mentira. Ela sorriu para ele, sentindo aquele conhecido frio na barriga. Por que você está me olhando assim? Perguntou ela. Ele apertou levemente sua mão e inclinou a cabeça, exibindo um daqueles sorrisos que a deixavam completamente sem compostura. Porque estou prestes a fazer algo que pode mudar nossas vidas para sempre. Ela piscou, confusa. O quê? Mas antes que ela pudesse obter uma resposta, Enzo deu um passo para trás e, bem ali, na frente de todos, ajoelhou-se. Valentina prendeu a respiração. A sala caiu em completo silêncio. O que você está fazendo? Sussurrou ela, completamente paralisada. Ele apenas sorriu ainda mais. E então, abriu uma pequena caixa de veludo preto. Dentro, um anel de diamante brilhava. O coração de Valentina martelava. Valentina. Sua voz era firme, mas havia uma emoção nela que ela nunca tinha ouvido antes. Todos os convidados prenderam a respiração. Os fotógrafos se prepararam para a foto do ano. Charlotte, que estava no fundo da sala, quase engasgou com seu champanhe. Mas nada disso importava. Naquele momento, eram apenas os dois. Desde o dia em que você entrou na minha vida, tudo tem sido caótico. Ela arregalou os olhos. Isso é uma declaração de amor ou uma reclamação? Ele riu e continuou. Nunca conheci alguém que pudesse derrubar tantas coisas em um único dia. Ou alguém que pudesse me desafiar e me fazer rir ao mesmo tempo. Ela mordeu o lábio, sentindo as lágrimas subirem. Enzo. Ele pegou sua mão e beijou delicadamente seus dedos. Você mudou minha vida, Valentina. E não quero passar mais um dia sem você ao meu lado. Seu coração batia tão forte que ela se perguntou se todos os outros podiam ouvir. Então, você quer se casar comigo? Silêncio. A sala inteira esperava por sua resposta. Valentina olhou para o anel. Depois para Enzo. Depois para a multidão assistindo. E percebeu que não havia nada em que pensar. Ela sorriu abertamente e assentiu. Enzo Salvatore, eu aceito. A sala explodiu em aplausos e vivas. Enzo levantou-se rapidamente, levantou Valentina nos braços e a girou. Ela soltou uma risada alegre e o abraçou com força. Era oficial. Ela ia se casar com um bilionário. Quem diria? 2 semanas depois, o casamento aconteceu. Mas, como tudo em suas vidas, nada foi exatamente tradicional. Não foi uma daquelas recepções luxuosas em um castelo italiano, como todos esperavam. Em vez disso, foi uma cerimônia íntima na praia ao pôr do sol com seus amigos mais próximos e um bolo de casamento que quase caiu no chão quando Valentina esbarrou na mesa. Bem, pelo menos agora você só derruba bolos em vez de contratos de milhões de dólares, brincou Enzo. Ela deu um beliscão brincalhão em seu braço. Se você continuar me irritando, vou jogar o bolo na sua cara. Seria uma ótima maneira de começar um casamento. Ela revirou os olhos, mas riu. E então, o momento chegou. Os convidados tomaram seus lugares, a música suave começou a tocar, e Valentina entrou, de braço dado com seu pai, tentando não tropeçar em seu próprio vestido. Quando seus olhos encontraram os de Enzo, ela esqueceu tudo ao seu redor. Ele nunca parecia nervoso. Mas naquele momento, havia algo diferente nele. Algo que dizia sem palavras que ele nunca quis nada tanto quanto queria a mulher parada à sua frente. E então, os votos começaram. Enzo pegou suas mãos, respirou fundo e sorriu. Nunca pensei que o dia mais importante da minha vida começaria com um dos seus erros. Os convidados riram. Valentina ergueu uma sobrancelha. Isso é para ser um elogio? Sim, porque foi o melhor erro que você já cometeu. Ela sentiu um nó na garganta. Ele continuou. Desde o dia em que você me confundiu com o entregador, minha vida nunca mais foi a mesma. Você me desafiou, me irritou, me fez rir e, no meio de tudo isso, me fez perceber o que realmente importa. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. E o que importa? Ele entrelaçou seus dedos com os dela. Você. Sempre foi você. Os convidados soltaram um suspiro coletivo. Valentina sentiu o rosto esquentar, mas sorriu. Era a vez dela. Ela limpou a garganta, respirou fundo e olhou para ele. Nunca imaginei que acabaria aqui com você, especialmente porque o primeiro dia em que nos conhecemos foi um desastre completo. Os convidados riram novamente. Ela continuou. Mas talvez seja isso que nos torna tão perfeitos um para o outro. Você me ensina a manter os pés no chão, e eu te ensino a estar sempre preparado para qualquer desastre iminente. Enzo riu. Parece justo.
Ela apertou as mãos dele, mas mais do que isso, você me ensinou que o amor não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser real. Seus olhos brilharam. E então o padre sorriu. Enzo Salvatore, você aceita Valentina como sua esposa? 1000 vezes sim. E você, Valentina, aceita Enzo como seu marido? Ela sorriu. Aceito. O padre sorriu. Então, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Enzo não esperou um segundo. Ele segurou Valentina pela cintura e a beijou com tudo o que tinha. Os convidados explodiram em aplausos. E ali mesmo, naquela praia banhada pelo brilho do pôr do sol, Valentina percebeu que havia encontrado seu lugar no mundo. Nos braços do homem que, contra todas as probabilidades, havia se tornado o amor de sua vida. O que você achou da história de Enzo e Valentina? Deixe sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, qual é a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias e confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.